Muito boa tarde para você, ouvinte comunitário itaiense que está ligadinho aqui para 87.9 e você que está aí pelo Facebook ou pelo YouTube, passeando por aí e agora caiu de paraquedas aqui na nossa live. Hoje o nosso bate-papo com o Dr. Fausto Flor Carvalho, médico, pediatra. A gente vai falar sobre alguns temas relacionados à saúde. A gente estava até trocando uma ideia aqui, né? A gente vai falar sobre as mudanças no perfil das doenças dos últimos 25 anos. A gente vai falar também sobre vacinas. Esse é um assunto que dá o que falar, né? Os mitos e as conquistas, né, com relação à vacina. Ansiedade na infância, dilema na educação dos filhos, transtornos. E vamos falar também sobre o livro, né? Os livros, na verdade, sobre os projetos que estão por vir por aí também, né? Doutor Fausto, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite aí para vir bater esse papo com a gente. E, doutor Fausto, fica à vontade aí, né? Vamos começar falando aí primeiro sobre ti um pouquinho, é claro, né? Sim, doutor sim. Fausto, né? Médico, pediatra, psicanalista também. Também. Né? Doutor Fausto, boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer estar aqui com você sempre. É muito gostoso estar aqui, a gente trazer informações, trazer conhecimento, né? Eu acredito muito na força da comunicação, na força de espalhar boas notícias, né? A gente hoje em dia vive mais de más notícias, né, do que boas notícias. Então é interessante a gente falar um pouco sobre as mudanças que estão acontecendo em termos de saúde das crianças, as dificuldades dos pais, né, na criação dos filhos e também dos projetos novos aí, do livro novo que estou lançando, né? A gente vai falar um pouquinho dele depois, dos outros livros também, os outros projetos. E esse sou eu mesmo, eu sou nascido em Assis, muita gente acha que eu sou de Marília, né? Mas eu sou nascido em Assis, criado em Assis. Assis é minha terra natal. Meu avô foi prefeito em Assis, a família é muito tradicional lá. E depois fui para Marília, fiz medicina em Marília, na FAMEMA, na Faculdade de Medicina de Marília. Fui para São Paulo fazer residência em pediatria na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Voltei a Marília, trabalhei nas duas faculdades lá. Depois vim para Itaí, já há 20 anos estou aqui em Itaí. Mas mantive meu pezinho na Sociedade de Pediatria de São Paulo, no Departamento de Saúde Escolar, que eu estou lá até agora. Também, às vezes, indicado pela Sociedade de Pediatria de São Paulo para a nacional, para a brasileira, né, de pediatria. Daí fiz psicanálise com o pessoal aqui do Paraná, que está mais perto, né? Mais perto. A Sociedade de Psicanálise do Paraná. Eu sou psicanalista, sou analista de data, então dou aulas sobre psicanálise também. Trouxe até um livro aqui que a gente ajudou a escrever também. E também fiz mestrado em educação, cursei o doutorado em psicologia na UBA, na Universidade de Buenos Aires. Não cheguei a terminar por alguns problemas técnicos aí, de tempo mesmo. E estou aí também como escritor, já com 2 livros autorais, com contribuição técnica aqui, que eu até trouxe os livros, vou até mostrar depois para quem se interessar pelos assuntos, e quero contribuir. A minha intenção é falar mais no atacado. Eu brinco que, como pediatra, a gente atende no varejo, um por um. Né? E agora eu tô saindo, é um momento da carreira que eu estou mudando um pouquinho, no sentido de falar para mais pessoas, para levar mais informações e trazer coisas importantes aí para os pais, para os professores, para quem lida com criança. Bacana, doutor Fausto. Obrigado mais uma vez. Doutor Fausto, vamos começar então falando a respeito, né? Aí, como proposto já pelo tema, né? As mudanças no perfil das doenças infantis dos últimos 25 anos. O que seria essa mudança do perfil, né? Falando para leigo entender, né? Porque tem muito... A internet hoje em dia é uma mina de informações, ao mesmo tempo é um campo minado, porque tem muita informação desencontrada. A gente vê muitas pessoas postando aí falácias, né, que, sabe que não procede. Isso. Né? A gente vai falar sobre vacina, que é uma das coisas que assusta na internet muito. também, né? Mas, doutor, fica à vontade de falar, né? Quais são as principais alterações, quais são as principais mudanças? Mudou praticamente tudo. Né? Eu estava conversando com um colega pediatra, Lídia Varé, que já tem seus 70 e tralalá,
essa semana, e ele comentando, ele falou que saudade da época que as mães se preocupavam com as doenças das crianças, e agora elas vêm me perturbar porque a cabeça do neném tá chato, tá achatado de um lado, né? Mudou bastante. A gente tinha que estudar muito diarreia, a gente estudava muito sobre reposição hidroeletrolítica, a gente falava muito sobre doenças em si, pneumonias, né? Lá em Marília, eu lembro da gente ter 40 leitos de pediatria e aquilo lotado o tempo todo. E a gente vivia com 30 crianças desidratadas, muita desnutrição, a gente tinha que estudar desnutrição, marasmo, kwashiorkor, que são tipos de desnutrição diferentes. E hoje mudou, né? Com o avanço da saneamento básico, das vacinas, principalmente, com a melhoria dos antibióticos, com a melhoria de estilo de vida, mudou. A gente tem uma enfermaria, quando eu cheguei aqui em Itaí, a gente tinha uma enfermaria de pediatria, eram 6 leitos de pediatria, 4 quartos, isso, 6 leitos. Hoje nós temos 1 quarto para pediatria, que fica na maior parte do tempo vazio. A gente Isso não interna, isso é bom. Então melhorou muito. Então tem gente que fala, não, mas não existia, antigamente não tinha esse negócio de alergia da proteína do leite, antigamente não tinha, só que a gente não sabia identificar, e as pessoas morriam, desidratavam, iam em coma, isso tudo melhorou. Então, o conhecimento médico, quando eu me formei, a gente já falava que ele dobrava a cada 6 anos. Hoje acredita-se que o número de artigos médicos dobre a cada 1 ano e meio. Então está quase que impossível você saber de tudo, porque é muita informação sendo feita. Mas, por outro lado, a gente vê avanços muito importantes, né? A gente tinha uma mortalidade muito maior sobre meningite, a gente tinha uma mortalidade muito maior em relação a pneumonias, em relação à diarreia, então, nem se fala, né? Hoje em dia a gente passa meses sem internar uma criança com diarreia, né? Tem a vacina do rotavírus, tem a melhoria do saneamento básico. Eu tenho 52 anos, eu lembro de eu brincar no quintal da minha avó, mas que tinha galinheiro, tinha porco sendo criado, e a gente corria no barro, descalço. Então, era uma outra vivência. Banheiro fora também, cheguei a ver o banheirinho lá fora, até mesmo uma casinha, né? Com o buraquinho lá, a fossa. Lembro disso. Então, era uma outra vivência, era um outro tipo de doenças. Nós tínhamos muitas doenças parasitárias, por exemplo. Hoje a gente ainda tem, mas num número muito menor. Eu lembro que em 2006 eu cheguei aqui, 2007 ou 2008, a gente teve um caso de uma criança que tinha tanta lombriga, tanto ascaris, que saía pelo ouvido. Saía pelo ouvido, a criança pelo nariz. E a gente teve que transferir para a Unesp, uma correria. Graças a Deus, isso tudo mudou. Então, nós estamos num momento melhor. Mas, ao mesmo tempo, coisas que não preocupavam tanto, agora ficam um alarme, né? Eu vejo assim, os pais estão super assustados com bronquiolite. Está chegando a fase agora, vem bronquiolite. O número de casos de bronquiolite não está aumentando. Está igual. O que é o bronquiolite? A bronquiolite é a inflamação do bronquíolo. A gente tem traqueia, passa laringe, traqueia, daí divide brônquios, bronquíolos, que são aqueles bem fininhos. E ele é preocupante. Não é a mesma coisa que a bronquite? Não, a bronquite é no brônquio. A bronquíolo é um pouquinho mais terminal. Legal. No bebezinho muito pequenininho é grave porque ela pode obstruir. Antigamente a gente usava o termo que não se usa mais, que era a bronquiolite obliterante, porque ela oblitera, ela fecha. E realmente causa danos e pode até causar morte. Sim, ainda assim, é sério, ainda existe. Agora temos vacina que começou a ser usado para bronquiolite, mas o número de casos de bronquiolite não está estourando. O que aconteceu foi que o número de casos de pneumonia, que era muito maior, caiu muito, então ficou evidente a bronquiolite. Doença mão-pé-boca sempre existiu. Só que doença mão-pé-boca. É uma doença infecciosa, muito comum em creches, dá aquele surto assim que a classe inteira tem que ser fechada, né? A criança faz aftas, faz feridinhas na mão e nos pés. Às vezes também um pouquinho na nádega, na coxa, mas principalmente ali com febre e tal. Sempre existiu. Só que antes a gente tinha catapora, tinha rubéola, tinha sarampo, tinha cachumba. Então ela era mais uma das doenças. Com as vacinas, como a gente reduziu tudo o resto a quase nada,
então fica mais evidente. Então, há uma mudança para melhor. Só que, por outro lado, nós temos um caminho que preocupa. Nós temos crianças mais ansiosas, crianças com mais problema de saúde mental e mais obesas. Muita obesidade. E aí, a evolução nossa, que a gente melhorou o saneamento básico, melhorou o quintal, que antes tinha o porco lá, você estava jogando bola, correndo com o porco, a galinha, não sei o quê. Hoje todo mundo com o quintal cimentadinho, com piso bonitinho, mas você tem uma tecnologia que atrai muito a criançada, e a criançada presa num celular, numa tela, e isso tudo tem dado danos importantes. A famosa babá eletrônica da atualidade, né? A gente sabe que muitos pais preferem deixar na criança lá com o celular, ficar rodando a tela, e eles não conseguem entender, né? O quão perigoso é essa situação, o quanto estímulo está indo, né, para a criança. Sim. E é só a gente fazer isso prejudica muito a criança. É simples. Eu vou falar de um perrengue chique que eu tive. 2024, estava em Paris. Olha que chique. Perrengue chique, em Paris. Tô correndo. Juliano e Vinícius decidiram ir para Disney, para Euro Disney. Eu falei que eu não ia ver o Mickey falando francês, eu ia para o Louvre. E fui correndo do hotel que eu estava até lá. Dava aí uns 5, 6 quilômetros, eu ia fazer uma volta, passar pela Torre Eiffel, enfim, eu tinha um treino de 8 quilômetros, fui correndo. E Paris, dá para correr. Tranquilo. É uma cidade, tem seus problemas, mas dá para você treinar, correr numa boa, há um respeito no trânsito. Mas de repente veio um cara de monociclo e atravessou a faixa de pedestre, entrou na calçada que eu estava atravessando também, e eu quase bati nele. Para não bater, eu virei do lado e torci meu pé e trinquei. Caí com o celular planchado no chão, trincou a tela do celular. E eu fiquei sem aparelho. Ficou sem como... E aí? Eu precisava ligar para alguém. Eu lembrava decora o celular da Juliana. Mas eu não lembrava o celular dos meus filhos. Eu não lembrava nenhum celular de ninguém, nenhum amigo, nenhum cunhado lá que está não lembrava ninguém para ligar. Os telefones que me vieram à mente foram quais? Os fixos da minha infância. O telefone fixo da minha casa, que já não existe mais. Da casa do meu sogro, da minha sogra, que também já não existe mais. A gente não usa mais o cérebro. A gente vai automatizando tudo para a tecnologia, e isso faz a gente usar menos o cérebro, menos área de memória, menos área de aquisição. Então, para uma criança que está com o cérebro em construção, isso é extremamente problemático, porque vai trazer danos muito, muito intensos. Tanto que a gente vê Finlândia, Suécia, países que têm um nível muito alto de educação, que estavam voltando toda a educação para a tecnologia, estão voltando atrás, voltando a usar caderno, lápis, caneta, porque realmente a gente precisa desse movimento motor coordenado de leitura, de interpretação, de usar o cérebro de uma maneira mais efetiva. Só um minutinho. Você conseguiu ver a mensagem do meu celular, amor? Que a Lorene mandou? Ela mandou outra? Não, porque de repente se ela estiver acompanhando, por favor. É interessante, né, doutor? O doutor falou realmente aí, é algo que é muito preocupante. Normalmente eu tenho uma boa memória relativa para números. Eu tenho memória péssima para lembrar nomes, mas para números eu tenho uma memória boa. E tanto que o CPF dela, meu, da minha ex, né, tal. Mas a gente, com o celular, realmente a gente ficou muito preguiçoso. Tem hora que eu não lembro os meus números. Sim. Né, de telefone, de WhatsApp, que aqui, a propósito, no número da rádio, nós temos um WhatsApp. Se alguém quiser participar, pode mandar o WhatsApp pelo 14997013988 ou pro WhatsApp do Lu, 14997337397. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook do Lu, né, do Lu Pilon, e pode mandar alguma pergunta por lá, algum comentário que a gente vai estar aí respondendo também. Ou quiser acessar o YouTube do Lu, também é Lu Pilon, L-U-P-I-L-L-O-N, né? Doutor Fausto, aí, falando aí sobre essas alterações aí dos últimos 25 anos, né, eu acho que ele abre
um precedente bem sério, né, quanto à questão da vacinação, que evoluiu muito nesses 25 anos. Sim, muito. Né, nesse período para cá, nos últimos anos principalmente, e ao mesmo tempo a gente viu que cresceu aí uma popularização negativa aí de um grupo, principalmente, falando contra as vacinas. Antivacina, isso. Eu, a 3x4, comento no meu programa, quando eu tenho a oportunidade de falar a respeito, principalmente para quem viu paralisia infantil, Sim, quem viu catapora, sarampo, né, entre outras aí, que vacina, né, praticamente erradicou. E a gente vê agora voltando, né? Até uma vez, há uns 2 anos atrás, a gente conversou a esse respeito sobre vacinas, doenças que estão voltando. Né? E aí, quais são aí? Então, mitos e conquistas na área da vacina. Opa, imagina. Deu um espirro aqui. Pô. É o rinite atacando. O ar-condicionado. Mas o que a gente vê? A vacina, desde o Edward Jenner, lá quando ele fez a vacina, né, vem lá ele pegava a pústula da varíola, inoculava nas pessoas, e as pessoas ficavam imunes à doença, né? Por isso que vem vacina, vem dali, vem da vaca, né? Vem do latim da vacum. Você produz uma resposta protetiva à criança, e isso é muito, muito legal. E as vacinas melhoraram muito, né? Eu tive uma tia que faleceu na década de 50 com poliomielite. Eu convivi com a Adriane e com o Marcelo, com meus colegas de escola, de 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, que eram sequelados pela polio. Né? A Adriana até hoje é cadeirante, o Marcelo usando muletas. A gente via isso. Eu deixei de ir no casamento de um tio meu, perdi uma festona porque eu estava com cachumba. Né? A gente tinha as doenças e sentia isso na pele. O que aconteceu foi que a gente aumentou o número de vacinas, a cobertura vacinal aumentou, as doenças deixaram de acontecer, e agora nós estamos com uma geração que não teve as doenças. Como elas olham e não veem a doença, elas ficam assim, mas por que eu vou levar meu filho, levar 4 agulhadas, 5 agulhadas num dia? Ele vai chorar tanto, eu vou ficar com tanto dó, tadinho dele. Então, essa é a percepção. As pessoas perderam a noção de como essas doenças matam, são graves. Não vai longe, é o que eu comentei, 25 anos atrás, 30 anos atrás, que eu estava lá na Faculdade de Medicina, a gente tinha de 40 leitos, eram 30 com crianças com diarreia. E desidratação, e tendo que dar com antibiótico, e fazendo soro. E a gente tinha que calcular o soro para correr em 20 minutos, depois o outro soro em 1 hora, depois o soro nas próximas 3 horas, e depois o soro que ia ficar no outro dia, mas tinha que pegar, tinha um negócio chamado cama metabólica, que era um negócio nojento, que era tipo umas coisas feitas de tira de couro, que você deixava a criança nua ali, e daí tudo que ela perdia caía ali embaixo, daí você tinha que somar, pegar quantos ml tinham perdido para poder calcular. Era uma coisa louca. E existia isso. Com a evolução das vacinas, isso a gente melhorou muito, né? A própria interação, por exemplo, por meningite. Né? Eu aqui em Itaí, quando eu cheguei aqui, que a gente ainda não tinha todas essas vacinas para meningite disponíveis no calendário, eu fiz vários diagnósticos de meningite. Pelo menos uns 6, 7 crianças que eu vi aqui com meningite que a gente descobriu, e graças a Deus todas saíram. Se recuperaram. Mas de lá para cá que a gente melhorou, entrou meningo C, entrou pneumocócica, entrou hemófilos influenza com mais doses, isso sumiu, a gente não vê mais. Então a gente nota que, claro, todas as vacinas têm efeitos colaterais, sim. Todas as vacinas podem causar, porque elas vão provocar seu organismo. E a resposta do organismo, cada um reage de um jeito. Vai ter gente que vai fazer muito anticorpo, tem gente que vai fazer pouco anticorpo, tem gente que vai ter febre, tem gente que não vai ter febre, tem gente que eventualmente pode ter algum efeito mais exacerbado. Por exemplo, a pentavalente. A pentavalente, às vezes, acontece 1 para cada 17.500, um choro inconsolável. A criança chora 3 horas sem parar. Mas passa. Eu achei que era mito essa história, não, então existe, acontece mesmo. Mas é 1 para cada 17.500. Agora, é uma vacina que tem 5 componentes,
2 causam meningite importante, pneumonia e tal. Coqueluche mata, difteria também matava, tétano até hoje ainda tem alguns casos. Então, vale a pena, o risco é mínimo. Então, a vacina da sarampo, cachumba, rubéola pode causar convulsão? Pode causar convulsão. Mas normalmente 1 para cada 150 mil vacinados. Então, existe o risco? Existe risco. Mas o benefício da vacina é muito maior do que os riscos adversos. Então, vale a pena, sim, vacinar. Vale a pena levar seu filho, manter a carteirinha em dia. Vale a pena checar na sala de vacina quais tem. Surgiu muita coisa. A vacina da Covid, né, usou tecnologia nova, então o pessoal ficou muito apavorado. Até a gente que é da área fica assim, mas peraí, que vacina é essa? Tem que ler, estudar. Mas a gente viu o benefício, gente. Quanta gente que estava morrendo com Covid? Né? O estado de São Paulo estava morrendo quantas pessoas por dia? Lembra daqueles boletins da hora do almoço do João Dória? Né? Todo dia morreu mais não sei quanto, morreu mais não sei quanto. E era um caos, todo mundo apavorado. E com a evolução, com a entrada da vacina, realmente a gente conseguiu voltar a um estilo de vida mais dentro do que era normal, né? Então, não tem como a gente falar mal de vacinas. É claro que existem as exceções, as regras. E, na dúvida, procure o pediatra, procure o seu médico, se você é adulto, né? Porque isso também é um avanço. A gente hoje tem vacinas para adultos. Né? Então, vá procurar seu ginecologista, a mulher, ou o homem, procure o seu clínico geral, o seu urologista, fale, tire as dúvidas. Né? Porque vale a pena você tomar uma vacina. Eu tomei a vacina da dengue agora, que saiu para profissionais, né, de saúde, entre outros públicos, a vacina do Butantan. Passei 7 dias sem ter absolutamente nada. No 7º dia, veio uma vermelhidão no corpo absurda. E no 8º dia veio uma coceira que eu fiquei 3 dias coçando, para trabalhar estava difícil. Mas a doença faz isso. Então, claro que se eu estou dando Está com um vírus inoculado. Estou inoculando. Um vírus atenuado, no caso, um vírus morto. Mas ele vai fazer as reações que também acontecem na doença. Então, eu podia, é claro que eu preferia tomar uma vacina que não me desse desconforto nenhum. Mas é muito melhor eu saber uma situação controlada, que eu tive a coceira, eu tive a hiperemia, e eu sei, eu estou protegido, faço anticorpos agora, do que eu pegar a dengue e, de repente, desenvolver uma dengue hemorrágica. Então, não tem como a gente... E essa vacina não faz parte do que a gente, né, falou de conversar até. E ela pega... Porque a dengue ela tem... São 3, né? São 4 serotipos. Isso. E ela pega os 4? Ela protege para os 4. Legal. Agora, também não fazia parte, mas vamos entrar, né? Como que não, claro. Vamos falar. Vamos lá. Sobre essa vacina da Covid. Da Covid. Né? Essa vacinação da Covid. Nós temos visto aí bastante relatos de efeitos colaterais aí, neste caso, que estão aí estudando que sejam colaterais da vacinação, né? Efeitos aí de trombose, efeitos, né, Sim, AVC. de AVCs e tudo mais. Não é muito preocupante também? Claro que tudo em ciência você tem que acompanhar e descobrir a causa. Tudo. Não dá para você falar, não, nada foi a vacina. Não, pode ter casos que tenha sido ali. A minha percepção, estou falando como percepção, exatamente, de quem gosta de ler, gosta de estudar sobre o assunto, não sei tudo, mas o que eu percebo, o Brasil foi o primeiro país que a gente notou que a Covid não fazia só sintoma respiratório, mas ela atuava no sistema endovascular. Foi uma médica do Sírio-Libanês, esqueci o nome dela agora, mas famosa, que ela começou a ver que os pacientes, que começou principalmente com os idosos, eles tinham um problema na circulação quando estavam com Covid, e ela começou a pensar, será que não está fazendo uma doença inflamatória, não está lesando o endotélio? Então a gente nota, e isso foi notado aqui no Brasil, a Itália e a China não tinham percebido isso, quando a gente começou, que ela publicou, que daí o mundo começou a pensar, opa,
esse vírus não faz só uma ação no pulmão, ele está fazendo ação na rede, em toda a rede endotelial, ou seja, em todos os vasinhos de sangue. E foi Brasil, aí, ciência brasileira, que percebeu. Eu noto que a Covid fez isso, o vírus fez isso. O vírus provocou mais trombose, o vírus provocou mais AVC, o vírus provocou mais infarto. Pode ser que alguns casos agora estão sendo consequência da vacina? Até pode, a gente tem que estudar, não duvido. Mas me parece muito mais nítido que quem teve a doença, principalmente quem foi sintomático, está desenvolvendo mais do que quem foi vacinado. Então a minha impressão é que a lesão endotelial que acontece, que vai fazer o trombo, que vai fazer o AVC, o infarto, ela é causada pelo vírus. E talvez a vacina tenha algum componente que estimule o corpo também a fazer esse tipo de reação. Tá? Entendi. Mas não me parece tão viável. Atribuir à vacina as tromboses todas, os AVCs todos. E até é uma percepção também de quem está na porta, né? Eu não tô mais na porta, assim, no pronto-socorro atendendo, mas a gente está no ambiente hospitalar o tempo todo, né? Eu vivo aqui em Avaré atendendo. A gente não nota esse aumento que a população percebe. A população, nossa, porque às vezes acontece, meu vizinho, meu cunhado, tantos anos, teve um AVC. Mas pra gente que está no dia a dia, a gente não nota esse aumento tão alto como a população leiga fala. É que também tem esse detalhe, né, que nem o doutor falou. Enquanto está acontecendo no vizinho, Sim. é uma coisa. E quando passamos a enxergar de dentro de casa, que eu diferente. enxergava a pandemia de uma perspectiva. Sim. Quando começou, que faleceu uma tia, faleceu um amigo, faleceu um primo, faleceu, né, outro tio, daí eu falei, nossa, mas está perto também. E está acontecendo, não é tão história como já a gente ouviu falar. O negócio é mais sério. Não era uma gripezinha. Não era uma gripezinha, exatamente. E não era também uma coisa assim, sem fim, teve fim. Mas realmente, eu acho que assim... tem dúvidas, discuta isso com o seu médico, fale dos sintomas. O que está preconizado é para a gente fazer 3 a 4 vacinas e depois atualizar. Tem gente que não está atualizando, vários países deixaram de vacinar e eu até entendo. Acho que também realmente tem esse sentido, mas também atribuir tudo à vacina não é bem assim. Porque tem aquele sujeito que está fumando, tá se drogando, come mal pra caramba, tal, e daí, infartei, foi a vacina do Covid. Não é bem assim. Até teve as más interpretações, né? Independente de questão política, mas que nem o Léo, uma gripezinha, né? O outro não é uma gripezinha. Só que tem um outro que se a imunidade está boa, o doutor sabe isso melhor do que eu, né? Ainda que seja contaminado, o corpo vai reagir muito melhor. Sim, claro. A gente viu atletas aí que morreram. Sim, quer dizer, exato. Outra coisa, a gente fala muito aqui no podcast Saúde e Bem-Estar, quer dizer, ser atleta não é sinal de saúde. E outro detalhe que eu ia comentar é sobre a vacina. Eu ter sido vacinado não quer dizer que eu vou ser contaminado, que eu não vou ser contaminado. Isso, tem isso. Na verdade, quer dizer que meu corpo vai estar mais preparado para lidar com... Exato. E cada vacina tem um tipo de proteção. Por exemplo, poliomielite. Poliomielite você protege mesmo. É muito raro. Não tem casos relatados na literatura de a pessoa teve o vírus selvagem e contaminou, desde que ela fez todo o esquema lá vacinal. Sarampo, cachumba? Não, praticamente 0 ou 0,1% vai ter. Mas, por exemplo, essa da dengue, que agora é o Butantan que desenvolveu até. Já tinha a da Takeda, a Kedenga, né, que em inglês fica melhor, é Killdenga, né, mata a dengue. Mas agora tem a do Butantan, que eu esqueci o nome. São vacinas interessantes, mas eles falam, o que a gente está tentando é evitar a dengue hemorrágica, que é a que mata. Então você vai estar protegido para o seu sistema imunológico responder e não desenvolver a gravidade. Então tem isso também. Algumas vacinas a própria vacina da Covid é essa. A ideia era que você não morresse com aquilo, mas não que você não vai ter nenhum sintoma, não vai escorrer o nariz, não vai ter coriza.
É igual a vacina da gripe, né? Dá muita confusão. A influenza esse ano está pegando pesado, tem muita gente ficando doente. Eu mesmo, essa semana agora, tive uma criança internada, que eu internei lá em Avaré, ficou 3 dias internado, com muita falta de ar, por influenza. Vírus influenza A, que está na vacina. Uhum. Aí a população, não, vou tomar vacina porque eu vou estar gripado. Não, o pessoal confunde resfriado com gripe. Resfriado, sinal leve, um espirro aqui, uma tossinha ali, a garganta dá uma arranhadinha, acabou, 2 dias depois você toma um chazinho lá com mel e tá tudo bem. A gripe não, a gripe dá sintoma, dá febre, dá falta de ar, pode desenvolver sintomas respiratórios, principalmente nas 2 extremidades, bebês e idosos, pode ser até fatal. Então, vale a pena vacinar. Mas o pessoal fica assim, toma vacina, dá dor no corpo. Dá mesmo. Dá febre, às vezes dá. Então, a pessoa não quer ter sintoma nenhum. Então, essa é a dificuldade nossa. É só picadinha, nada. E aquilo, muita gente também ficou super crítico à vacina, mas compra as canetinhas emagrecedoras de procedência, sei lá o que, né? Então, tem tudo isso. Hoje eu vi uma médica, uma otorrino falando, que seja, como disse, a internet é um campo minado. Mas ela falando de um outro problema que está acontecendo para quem emagrece muito rápido, né? A pessoa reclamando de zumbido. Não tem, mas não tem nada. Mas aí ela explicou o que acontece, né? Que a camada de gordura, né, que faz desaba ali. Ela desaba, quer dizer, foi demais, aí quer dizer, o que protegeria para fechar, para não ficar entrando todos os sons, ficou desprotegido. Né? A gente está tendo coisas... Então, é um avanço tecnológico absurdo, as canetas emagrecedoras. Porque elas não são, na verdade, elas não foram feitas para ser canetas emagrecedoras, elas foram desenvolvidas para quem é diabético, para síndrome metabólica, quem já é obeso, diabético, hipertenso, para melhorar o metabolismo, o funcionamento do corpo. Só que daí... Claro que numa sociedade que valoriza demais a estética, virou febre, né? E tá aí. E claro, eu sempre falo assim, medicação, espere uns 5, 6 anos para ver quais realmente são os efeitos colaterais. Né? Eu não sei se você lembra, década de 90 para os anos 2000, saiu um anti-inflamatório que era excepcional. Nome comercial Vioxx. Vioxx era excelente. Você tomava 1 no dia e tirava qualquer dor. Você podia ter batido laje, feito concreto, arrancado feijão, chegasse e tomasse um Vioxx, você dormia igual um anjo. É um efeito... Até hoje tem ortopedista que sente saudade do Vioxx, porque o paciente não reclamava. Você dava lá 3, 4 dias de comprimido de Vioxx, sumia a dor, o paciente não ficava enchendo o saco. Depois de um tempo descobriu-se que algumas pessoas sensíveis, o Vioxx aumentava o tempo de recarga do coração, a recarga elétrica, e a pessoa tinha arritmia e morria. Do nada. Então teve várias mortes súbitas que não eram mortes súbitas, era por causa da medicação, né? E a gente não sabia. Então, tudo tem que ser comedido. Porque é isso, ciência você vai provando, mas tem alguém que vem e de repente tem uma tese diferente e prova que aquilo não é bem assim. Então, realmente, é necessário conhecimento, é necessário um médico de confiança, que seja atualizado, que busque atualizar, e você seguir, ouvir, às vezes ouvir até 2, 3 opiniões, mas ter definido alguém que cuide de você. Porque a gente não consegue cuidar da própria saúde. Eu mesmo, em 2024, eu tive um quadro respiratório, eu tentei tratar e piorou tudo. Daí eu tive que... Peraí, fui pro colega, daí fui na infectologista, vamos cuidar... Deixa as pessoas cuidarem de você, porque a gente... Mas quem está fora enxerga melhor a situação. Lógico. Tá de fora. É igual a gente jogando futebol, né? Você jogando futebol, você tem uma visão no campo. Quem está fora está vivendo outro jogo, né? Sem dúvida. É outra coisa. A propósito, na semana que vem, dia 17... Dia 17. No domingo que vem, dia 17, a gente vai ter um bate-papo aqui, vai ser o podcast da Drogaria São Marcos. Ah, legal, bacana. Aí vai ser a doutora Thalita, vai estar com a gente aqui. Sim. A gente vai estar falando sobre doenças respiratórias, porque realmente até por causa desse comentário. Sim. Né, que neste período agora já começa tá a aumentar. Aumentando, né? E é um período forte. Então, está convidado domingo, às 11 horas da manhã, aí, para o podcast Drogaria São Marcos. Aí, isso aí. A doutora Thalita e as meninas lá. No outro podcast, a gente estava comentando, né, da história de algumas pessoas que foram vacinadas, sarampo, né? Catapora, que tiveram a manifestação da... Sim, da doença. Pode acontecer. Né, eu fui o que tive,
né? Acho que a Jussara, parece, ou a Valéria, uma coisa, ela parece que teve também. Sim. Falou, mas foi vacinado, né? É. Na verdade, essa me salvou de uma surra, essa segunda manifestação, porque meu pai tava. Meu pai era, né? Mas ele era aquele tipão, né? Bruto, né? E ele foi me fazer um corretivo e a hora que ele viu, eu tava todo pintado nas minhas costas. Aí ele, né? Aí eu fiquei uma semana. Salvo pela vacina. Salvo pelo. Não, dessa vez foi salvo pelo sarampo mesmo. Né? Mas eu já tinha sido vacinado e teve. Né? Sim, mais leve. Isso, mais pode leve, acontecer. Pode acontecer. Doutor Fausto, mandar um abraço aqui pro meu primo, o Rodney. O Rodney tá morando em Santos, é de Fartura, mas tá morando em Santos. Ele trabalha também, ele é enfermeiro, o Rodney Antônio. Legal. Um abraço, Rodney. Doutor, dilema, né? A ansiedade na infância, né? Vamos entrar Isso, nós estamos. Vamos agora para. Esse é um problema que hoje a gente tem que trabalhar. A gente tem que falar sobre suicídio na infância, sobre crianças depressivas na infância, ansiedade que está aumentando demais. E aí, alguns aspectos são importantes a gente destacar. Primeiro, a própria pandemia. Como você disse, a gente parecia lá longe, lá na China, depois lá na Itália, depois começou a morrer em São Paulo, de repente começou a morrer. Aqui na região, as primeiras pessoas que morreram foi o vô e a avó de um pacientinho meu, ali em Arandu. Foram os primeiros casos fatais. Né? Então, a criança percebeu a morte dentro de casa, dentro da família. Porque, querendo ou não, no mundo infantil, a morte parece alguma coisa muito longe. Né? Os desenhos infantis lá, lembra do Papaléguas e né, o Coiote? Toda hora cai o negócio, o Coiote morre, mas não morre. Ele surge. A criança tem um olhar fragmentado da morte, que como se fosse, realmente acabou o desenho aqui, vai começar de novo e a pessoa está viva. E de repente ela começou a sentir ausência. Então, e todo mundo ficou angustiado, querendo ou não. Quem era da saúde, quem não era da saúde, quem acreditava e quem não acreditava na Covid, porque também você saía de casa, todo mundo estava em casa e ficava aquilo. E se eu pego esse negócio e morre? Então, essa ansiedade foi trazida para o ambiente infantil, que já não era uma coisa tão pertinente. Outra coisa que nos deixa muito ansiosos é justamente a tecnologia. Porque, querendo ou não, se você entrar num aplicativo hoje e ele demorar 3, 4 segundos para começar a iniciar, você já vai ficar nervoso. Porque é tudo automático. Né? Hoje mesmo eu fui ver o aplicativo de corrida e ele estava rodando, e eu assim, não acredito, já irritado, porque é tudo muito automático. Então, essa criançada, ela está muito acostumada com respostas muito rápidas, está muito acostumada com a dopamina. Né? A gente usa a dopamina nessa questão da gratificação, né? E não usa tanto a serotonina. Então, as crianças estão mergulhadas nesse mundo de dopamina. Só que qual o problema da dopamina? O efeito da dopamina acaba rápido. A serotonina e a endorfina não. Por isso que praticar um exercício, ir à academia, ou fazer uma corrida como eu faço, de leve e tal, na hora você sente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Estou cansado, tô pesado, ai, puxar ferro, é chato. Mas depois você sai aquela sensação de bem-estar, que é duradoura, dura umas horas. É justamente serotonina depositada. Agora, a gente trocou muito pela dopamina, só que a dopamina é fugaz. Então, eu como um pedacinho de chocolate aqui, me dá aquele prazer imediato. Mas daqui a 10 minutos eu tenho que comer de novo. E aí, a internet foi feita assim, né? As mídias sociais foram feitas desse jeito, que são viciantes. Então, as crianças estão ficando muito frustradas e muito ansiosas. Ansiosas também por conta do julgamento social, que antes não tinha. Né? Se eu estivesse batendo um papo com você aqui e ninguém estivesse filmando, ninguém estivesse assistindo, antigamente era assim, a gente podia até falar besteira aqui, falar alguma coisa e tal, tudo bem. Agora as pessoas estão olhando, será que acho que o Lu vai cortar a barba? O Dr. Fausto, devia ter ido com outra camisa. A pessoa começa a ver detalhes, né? Então, quem está exposto fica assim, se sentindo vulnerável, e as crianças estão expostas. E por isso a gente não recomenda, né? Não é recomendável que crianças com menos de 13 anos usem celular, use rede social. 13 anos. Por quê? Porque não tem maturidade suficiente para lidar. Porque aquilo, a menina posta uma foto, vai estar a amiguinha falando, você é linda, que linda, meu amor, aquela coisinha de criança tal. Vem um e fala assim, que feia, não devia postar isso.
aquilo afeta de uma maneira muito mais pesada do que todos os elogios. negativo afeta mais do que os 100 positivos. Então, essa geração está ansiosa. E outra coisa que aí é para os pais o puxão de orelha é a questão das escolhas. Lu, nós somos numa fase que a gente não escolheu o que a gente ia comer. Não mesmo. E, por exemplo, em casa, também. era muito tradicional o macarrão com frango no domingo. A coxa era do meu pai. Não tinha conversa. Pelo menos uma coxa era do seu Marcos. A gente ia dividir o restante. Uhum. Né? E daí tinha aquela briga para ver quem tinha mais tubaína, quem não tinha tubaína. Ah, você tem mais, aquela briga, eu e minha irmã e os primos. Mas a gente não tinha escolha. Eu ia de conga, de quichute ou de bamba de acordo com o que minha mãe tinha comprado. Porque se ela comprasse o bamba, tinha que ir de bamba. Se eu comprasse quichute, tinha que... E lembra, comprava tênis maior, colocava algodão ou jornal na ponta para você não tropeçar tanto. E a gente não sofria com isso. Porque a gente se adaptava ao ambiente. A criança se adaptava ao mundo dos adultos. Claro que às vezes com excessos, às vezes com problemas, sim. Mas a gente tinha que se adaptar à vida como ela é. Era uma frustração positiva. Uma frustração positiva, exatamente. Você falou a palavra que eu queria chegar lá no final. Agora, o que acontece hoje? A gente vira para uma criança de 3 aninhos, onde nós vamos almoçar hoje? A criança que resolve. O que você quer? Poxa, a criança não tem maturidade para escolher. Né? O Jô Soares contava uma história muito legal do filho dele, que era autista, né? O Rafael. E uma vez ele foi para a livraria e o Rafael escolheu 20 livros para levar para o caixa. E daí o Jô falou, não, é muito, Rafa, 20 é muito, leva 10. Daí ele pegou e jogou os 20 livros assim, não vou levar nenhum. Por quê? Escolhe. Não, escolher é perder sempre. E realmente, escolher é perder sempre. Quando eu decido que eu sou, né, que eu decidi casar com a Juliana, eu perco as outras mulheres que poderiam ter relacionamento comigo. Quando eu decido vir morar em Itaí, eu deixo de morar em Marília. Então, a escolha sempre envolve perda. E tem a questão emocional em cima disso. Pode notar, tem 40 pizzas, 50 pizzas no cardápio da pizzaria. A gente vai e pede sempre a mesma. Uhum. Por quê? Para você não viver a angústia da escolha. Porque você come lá, sei lá, mussarela e calabresa. Daí tem uma de palmito com champignon. Você fala, vou experimentar, mas você fica com medo. E se eu não gostar? Você vai na tradicional. Agora, a gente está jogando essa ansiedade de escolha para as crianças e elas não têm maturidade emocional para isso. Por isso que elas são tão afetadas. A gente vê, por exemplo, no bullying. Quem de nós não sofreu bullying ou não cometeu bullying? A gente sofria, cometia e era o 4 zóio, era baleia, era rolha de poço, era não sei o quê. A gente sofria e vivia. Só que se chegasse em casa chorando porque sofreu bullying, você apanhava. Você levava um problema da escola para casa, era criar um outro problema. Então você aprendia a tentar resolver, administrar o problema. Agora, o que acontece hoje? As crianças estão tão sensíveis, com tanta ansiedade, que elas não conseguem. Daí elas correm para a mãe. E a gente vê isso com adultos. Esses dias eu vi uma moça de 20 e poucos anos que teve um problema dentro de um hospital que ela levou a mãe para resolver. Acho que eu vi a respeito. Você fala assim, peraí, não, vai a mãe falar com o diretor do hospital por causa do problema. Não faz sentido. Então, inclusive, eu sempre comento muito com a Silvana a respeito, com a minha esposa, sobre isso. A gente está vendo hoje os jovens de 30 anos, quer dizer, né, jovens, homens, mulheres de 30 anos que estão se comportando como crianças e adolescentes, porque não sabem tomar uma decisão, não vão atrás de uma escolha, não buscam aí uma responsabilidade. Eles estão empurrando ainda para os pais. Sim. Estão empurrando ainda para outros resolverem por eles. Um exemplo recentíssimo, quente ainda, a treta do Robinho Júnior com o Neymar. São 2 jovens mimados que não sabem resolver o problema. Né? Pelo que se fala, né? Que o Robinho Júnior driblou o Neymar, tirou um sarro, o Neymar ficou bravo, foi lá, deu um empurrão, um tapa, passou uma rasteira, derrubou e acionou o advogado para resolver.
Isso é bem nítido, né? Millennials e alfa, geração alfa já. Geração alfa, agressão é agressão. Acabou. Ah, mas é meu amigo. Tudo bem, mas foi agressão, vai ter que pagar pela agressão. Né? Depois agora voltou atrás, tal, mas a gente vê. Tá certo, em parte sim. Antigamente, quantos treinos que né, os caras batiam um no outro lá e tava tudo bem. Não, agora não. Agora a gente tem que se policiar, porque é uma geração, mas é uma geração mais sensível. E do Neymar também, que querendo ou não, é um cara mimado pelo pai. Né, protegido. Você vê que quando tem crítica, ele fica todo nervosinho, e briga, e discute com um torcedor, porque não tem a maturidade de um Zico, de um Sócrates e tal, que ouvia a crítica e dane-se. E se importa com o que aquilo está falando. Né? A questão é isso. É como a gente se importa. A palavra importante é isso. É o que você traz de fora para dentro. E as crianças estão ansiosas justamente porque elas estão importando muita coisa. Elas estão trazendo muitas coisas que não são delas para elas. E estão ficando cada vez mais depressivas, ansiosas, com insônia, com dificuldade, com compulsão alimentar. E isso é muito sério. E a compulsão alimentar está sendo um problemão hoje, né, doutor? Sim, porque com certeza. Vê, como o doutor comentou, escolhas. Sim. Não sabe nem o que escolher para comer. E aí, quer dizer, aquilo que gosta, come até passar mal, praticamente, né? E fica aí essa... Sim. O pai e a mãe não sabem dizer não para o filho. Exato. Nós temos visto realmente isso acontecer e muito. Bastante. E como a questão, o doutor comentou, telas. Eu realmente sempre achei que tela para criança era um problema. Até porque quando a gente vê a criança, a gente observa a criança, o que eles ficam fazendo? Eles nem assistem o episódio. Eles só rolam. Eu tenho a netinha, ela está com... fez 9 anos agora, né? A netinha de coração, né? O nome dela é Manuela. E ela, com a telinha do celular na mão, começava a ver daqui a pouco já. Quer dizer, ela nem só virou o hábito de rolar, e aí daqui a pouco procura outra coisa e já está rolando de novo. Quer dizer, é muita informação, né? Os estudos apontam assim, a geração que nasceu na década de 70, que é meu caso, a gente conseguia manter a atenção por volta de 90 minutos. A gente conseguia manter a atenção numa aula, num livro, 90 minutos. A geração que tem 5 a 10 anos agora, ela mantém a atenção entre 4 a 10 segundos. Muito pouca coisa. Ou seja, não é nada, né? Então você imagina um professor numa sala de aula com essa geração tendo losanges para ter a atenção de uma criançada que está presa com tela, viciada em dopamina. É super complicado, né? A alimentação é isso. O que acontece? A criançada cada vez come mais ultraprocessados, alimentos que são prontos. Prazer, né? Ele é feito para despertar prazer rápido, a dopamina. E sem esforço. Você não precisa mastigar muito. 3 mordidas engole, 3 mordidas engole, 3 mordidas engole e vai comendo. E isso tudo vai trazer custos lá na frente. Então a gente precisa pensar muito nisso. Bom, dando sequência aqui, né? O dilema na educação dos filhos, ele falou da ansiedade. Isso, né? O dilema... já entra, né? E aí os transtornos que se formaram por conta Exato. disso, né? Agora 15 horas e 59 minutinhos, para quem está acompanhando pela comunidade itaiense, a gente está batendo um papo com o Dr. Fausto Flor Carvalho, né? Isso aí. Médico, pediatra, né? Bom... Agora acho que a gente entra a falar dos livros, né? Ou comentar mais alguma coisa dos transtornos? Não, eu vou falar um pouquinho ainda, acho que vale a pena, né? Em relação à questão dos pais, vale a pena a gente pensar nisso, né? A dificuldade, o que você falou, a dificuldade de dizer não para os filhos. Eu gosto muito de uma frase do Milor Fernandes que ele fala: pai foi feito para ser pai e não amigo do filho. Mãe foi feito para ser mãe e não amiga da filha. Claro que o objetivo final lá né, é você ter a amizade do seu filho depois. Aquele reconhecimento pelo esforço que você fez e o amor, né, de relacionamento. Mas a gente tem que frustrar. A primeira pessoa a frustrar o bebê é o pai. Não tem jeito. Porque, querendo ou não, o bebê está grudado com a mãe, nasce com a mãe, está ali mamando, e é o pai que vai, às vezes, tirar o bebê do colo para colocar ali na... Então a gente já começa frustrando desde o comecinho, desde lá do bebezinho.
E a gente precisa aprender a fazer limites. Limites são bons, limites são seguros. Por que tem limite de velocidade na estrada? Por conta da segurança. Se a estrada fala que 100 km por hora é o limite da sua velocidade segura, se você andar a 100 km por hora, a sua chance é muito menor de ter um problema do que você estar a 140, 150. Então, a gente está com uma geração que tem muito medo de magoar os filhos. A gente não precisa ser agressivo, a gente não precisa jogar as nossas frustrações nas crianças, mas sim, a gente precisa ter limites claros. Então, uma coisa que eu sempre oriento os pais, falem sempre a mesma língua. Falar a mesma língua. Então, pai e mãe precisam conversar. Porque pai tem um jeito de olhar, mãe tem outro. Hoje mesmo saiu um vídeo, até está com um probleminha técnico aí, eu pedi para o pessoal tentar reorganizar para mim, mas falando sobre isso, né? Mãe, deixa o pai ser pai, né? É dia das mães amanhã, tal, mas muita mãe está sobrecarregado, só que, não, mas o pai não sabe lidar. Não é que o pai não sabe lidar, o pai vai cuidar de um jeito diferente. O pai vai levar a criança aqui no parquinho, choveu hoje, está aqui do lado, e vai estar molhada a grama, e ele vai deixar a criança brincar, e está tudo bem, porque deixa de se divertir. A mãe já, meu Deus, vai ficar gripada e não sei o quê. Né? A mãe é muito mais protetiva, muito mais colo, muito mais vínculo. Só que a gente precisa desse equilíbrio. Precisa também de alguém que jogue ali, que vai, fala, menino, vai brincar lá fora, menina, vai fazer tal coisa. Então, essa diversidade precisa ser feita, né? E aí o papel dos dois. Mas é importante que os dois conversem, e que o pai não tira a autoridade da mãe, a mãe não tira a autoridade do pai. Exatamente. Houve situações. A nossa educação dos nossos filhos foi bem interessante, porque eu vim de uma geração, meu pai... Eu sou da geração X, né, que o pessoal fala das gerações. Meu pai era da geração silenciosa, antes da Segunda Guerra. Né? Meu pai nasceu em 38. Minha mãe, ainda está viva, nasceu depois da guerra, já é baby boomers. Então, já é um método muito tradicional de educação. Eu sempre chamei meu pai e minha mãe de senhor, de senhora. Agora que eu já tenho 50, mais de 50, de vez em quando eu falo, mãe, você é tal coisa, mas a senhora vai fazer tal coisa, mas você... Se corrige, às vezes eu falo, saio você, mas depois de muito tempo. A Juliana veio de uma família que ela dá apelido pro pai e pra mãe, tem apelido. Entendeu? Ô Chico, ele chama Jairo, mas ô Chico, a minha sogra é uma mancadinha, é o nome para falar pra mãe, mas é o apelido. E daí, como que você educa filho com essa diversidade? Então, você tem que conversar, você tem que respeitar, você tem que explicar para o filho, olha, vovô e vovó aqui desse lado são um pouquinho mais tradicionais, então vamos chamar de você, de senhor, senhora? Esse vovô e essa vovó já gosta que chama de você. Você pode fazer isso, mas você tem que explicar, e isso gera trabalho. E o que a gente vê é que as pessoas estão fugindo do trabalho de educar. E é preciso assumir esse trabalho, porque é esse trabalho que vai dar a condição dele ser amigo e você depois. Não agora ser bonzinho. Porque quem é bonzinho é um amiguinho. Um amiguinho, não vão tomar banho, vamos brincar na chuva, vamos brincar na chuva. O amiguinho vai fazer tudo que o amiguinho faz. E pai e mãe não é para ser amiguinho nesse aspecto. Pode fazer as brincadeiras, deve participar, sim. Né? Nós estamos aqui perto. O meu filho aprendeu a andar de bicicleta aqui embaixo. Aqui na prova do laço. Entendeu? E, poxa, foi muito legal andar com ele. Eu filmei. Foi muito legal participar. É bom. A gente, tem que fazer isso. Mas a gente tem que ter o local do limite, colocar horário. É horário do banho. Não, esse dia não dá. Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Né? Aquela frase que a gente sempre escutou. Então a gente precisa ter isso bem claro. Boa tarde, Nadir Irani, está lá pelo Facebook. Nadir, boa tarde. Né? Boa tarde. Live. Eu vi alguns vídeos, né, e acompanhei alguns psicólogos, como eu disse, eu sou péssimo com o nome. Mas uma das coisas que eu via muito é criança precisa encontrar o limite, né? A parede, ela precisa achar onde é o muro que ela não vai ultrapassar. É a segurança. Né? É a segurança dela, né? Acho muito bacana essa percepção. E sempre achei isso. Tanto que meu filho, ele fala que ele me via como... Né, assim, veio o pai ruim, né, o pai é bravo. E hoje ele fala, não, realmente é diferente, né? Tanto que ele falava, a história, né, meus amigos falavam, você, né, vai obedecer o que seu pai falou, seu pai nem tá vendo.
Ele falou, você conhecesse meu pai, você ia entender, né? Lógico que a gente aprendeu dessa maneira, né? Sim. Eu até achei que a nossa geração já estava mais perto do boomer, né? Da geração boomer. Né? Não, a gente é ainda, X. A Baby Boomer vai até 60 e pouco, 68, se não me engano. 68. 68 para cá é a X ou X, né, em inglês, que é a geração meio perdida. Para os ingleses. Depois, de 80 para cá, a geração Y ou Millennium, né? Depois a geração Alpha, e agora já está nascendo a geração Beta. A Beta. E está surpreendente, porque eles nascem de olho aberto, já pegando a sonda, quando a gente vai cuidar da criança. Eu não sei onde eles vão parar, mas estão muito acelerados. Eu vi uma criança ontem de 5 meses e 28 dias ficando em 4 apoios, já querendo engatinhar. Nossa. Tecnicamente é com 9 meses. Eu não sei, eles são muito acelerados. Está muito rápido, né, doutor? A evolução está rápida. Né? Doutor, a gente vai para o livro agora, né? Sim. Livros e os projetos, né? Isso. Bom, falando sobre o livro, vou fazer aqui o resuminho que eu fiz aqui, né? Que eu pedi ajuda para o Google, é claro. Muitas vezes o homem moderno foca tanto em prover, em vencer na carreira e em ser um guerreiro no mercado de trabalho, assim como Davi nos campos da batalha, que acaba deixando a gestão e o afeto do próprio lar em segundo plano. O livro nos mostra que sucesso público não compensa o fracasso familiar. Falando agora do livro Bom Pai, Mau Pai, né, do Dr. Fausto. Nós vamos falar sobre ele hoje, né, mas o Dr. Fausto tem um primeiro livro que é o Pai Sem Sacrifício. Né, também. Se o doutor quiser fazer um resuminho do livro, fica à vontade. Né? Tá joia. Davi teve sérios problemas com seus filhos, conflitos, rebeldias e tragédias familiares, muito por conta de sua omissão, falta de limites e ausência de um diálogo verdadeiro. Doutor, a obra não é um manual de perfeição, mas um espelho, né? E o Dr. Fausto usa os erros de Davi para mostrar o que o pai de hoje não deve fazer. O silêncio e a falta de posicionamento de um pai podem custar muito caro no desenvolvimento dos filhos. Lembrando que a gente sempre, né, estamos conversando em off, né? Todo mundo enxerga Davi só com a parte dos elogios, né? Sim. O Davi, o salmista, né? O Davi rei, o Davi que derrubou o gigante, né? Que derrotou. Mas existe o Davi homem, né? O Davi... Sim, ser humano. Que foi falho, né? Eu até já recebi crítica de algumas pessoas. Mas você colocou aprendendo com os muitos erros e poucos acertos do rei Davi. É verdade. Ele teve muitos erros nessa área. Foi péssimo pai. Né? Então a ideia foi essa mesmo. Trazer uma história bíblica, uma história verdadeira. Assim como o Pai Sem Sacrifício. Falar um pouquinho do Pai Sem Sacrifício. Já tem 8 anos de lançamento dele. Os meninos estavam ainda novinhos aqui. E já vendemos mais de 1.500 exemplares. Ele pega Abraão como um exemplo, né? Deus chama Abraão para sacrificar o seu filho, mas no fim não acontece o sacrifício, né? Quem lê vai entender, mas a gente pega a importância da obediência, da fé, da questão da proatividade em relação à paternidade, e tem sido bastante recomendado, muita gente leu, gostou. A gente foi realmente um bom sucesso, e aí eu persisti um pouquinho em falar sobre o pai. Né? E a história de Davi a gente pegou, como é uma história mais ampla na Bíblia, né? Davi é o segundo nome mais citado na Bíblia, só perde para Jesus. Nossa. Fala-se muito de Davi. E a gente fez temas de A a Z falando sobre paternidade. Então eu começo aqui com abandono, abuso, adoção, capacidade, culpa, choro, bênção, desejo, ensino. E a gente foi gigantes, incesto, né? Teve caso do filho que acabou abusando da irmã, da meia-irmã, juventude, lealdade. A gente foi fazendo loucura, medo, e a gente foi fazendo temas de A a Z aqui, bem nessa ideia do espelho. Você colocou bem. A ideia, o capítulo é curto, 3 páginas, você lê ali rapidinho, tem um texto da Bíblia muito curtinho, só para ler. Eu faço um panorama daquilo que aconteceu, pego uma frase ali para você meditar, para pensar bem, e faço um desafio no finalzinho. Terminou aquele desafio, já tem um gancho para o próximo capítulo, e assim vai. Dá para ler numa sentada só, dá para ler devagarzinho. Então, o nosso lançamento, a gente
teve o Marcos Piangers que deu esse chamado, o endosso, né? Um convite sincero à reflexão sobre presença, legado e o amor na paternidade. A gente é muito grato ao Marcos Piangers. Também aqui o Dinardo Barradas e o Maurício Banins, que escreveram um pouquinho o pós-fácil. O Marcelo Gomes, nosso amigo, também fez um prefácio bem caprichado. Tá bem legal. Tá já disponível na Amazon. Já está disponível na Amazon, tanto o físico quanto o e-book. E no próximo sábado agora, dia 16, nesse horário da tarde, a partir das 3 da tarde, eu vou estar fazendo uma sessão de autógrafos, um lançamento oficial, aqui na Prosa Banana Café, ali da Regiane, ali perto da Seripa. Sim. Então a gente vai estar no período da tarde. O convite para todos, quem puder estar lá. R$40 o exemplar comigo, né? Na internet sai um pouquinho mais caro. Tem a questão do frete também, mas a gente vai estar fazendo uma sessão de autógrafos, conversando com o pessoal, falando sobre a importância do pai. É um livro bem leve, assim, com reflexões importantes, mas escrito de uma maneira leve, que é o meu estilo já, de escrever coisas importantes, mas de uma maneira leve para reflexão. Dá para você ler um capítulo por dia, pouquinho, eu não lembro quantos capítulos agora, mas são vários, dá para pensar aí, pelo menos mais de meio mês aí pensando, acho que uns 20 e poucos capítulos. O Pai Sem Sacrifício também está nessa pegada, a gente vai ter disponível também lá no dia para quem tiver interesse. O Pai Sem Sacrifício já tem nos 3 consultórios, em Itaí, Taquarituba e Avaré, e logo também nós vamos ter o Bom Pai e Mau Pai disponível, mas vamos fazer essa sessão de autógrafo lá no próximo sábado à tarde, ali na Regiane. Então, o pessoal de Itaí, da região, que estiver por aqui, Paranapanema, Taquarituba e tal, estão todos convidados. Das 15 às 17 horas nós vamos estar por lá assinando o livro, vendendo e autografando para você, para quem quer dar de presente. Eu até pensei em fazer hoje, a ideia inicial, quando saiu, mas daí na véspera do Dia das Mães, vender o livro para o pai não ia dar muito certo, verdade, né? Então a gente deixou passar agora a data do Dia das Mães e a gente vai começar a divulgar e falar mais sobre ele e tá aí disponível, tá bem interessante. Eu estou tendo uma surpresa, quem acompanha meu Instagram está vendo que algumas pessoas que já leram Pai Sem Sacrifício, algumas pessoas tinham feito resenha, né, que tem um pessoal que trabalha com isso, e todos estão me mandando mensagem, além de publicar e falando bem, e principalmente assim, foram umas 7, 8 pessoas já que fizeram isso, mas 3 já me mandaram em off assim: Fausto, eu sou seu fã, adorei o Pai Sem Sacrifício, mas nesse você se superou, tá muito legal, esse livro vai ser um sucesso, tá bem bacana a receptividade do pessoal por aí. Então, nossa, muito bom. Vale lembrar que o doutor é evangélico, né? Sim, mas o livro não é necessariamente evangélico, é um livro para que qualquer pessoa possa ler, né? Possa fazer uso do livro, né? Usar aí como reflexão, uma base de orientação. As pessoas precisam buscar a base de orientação. Interessante. Nem o Pai Sem Sacrifício, nem o Bom Pai, Mau Pai são livros apologéticos, ou seja, para defender fé ou para doutrinar. Não. O que eu fiz foi pegar histórias que, para quem acredita, foram verdadeiras, para quem não acredita, pode se considerar como lenda ou como uma história de fundo, como tem as fábulas, enfim, né, a mitologia. Mas a gente pegou essas histórias e aplicou para os nossos dias. Então, o foco realmente é para o pai hoje. Trazer uma perspectiva, né, de orientação, né, para E eu recebi assim, feedbacks muito bons de gente do Pai Sem Sacrifício, né, de pessoas espíritas, pessoas até de orientação de matriz, de origem africana, né, as religiões de origem africana, que assim, falando, olha, não concordo com tudo, né? Mas eu achei muito interessante a suposição, eu estou pensando, melhorei como pai, então a ideia é essa, é ser amplo. A gente precisa, uma coisa que as pessoas precisam mesmo, eu não preciso concordar com tudo que está no livro. Não. Eu vou ler, bom, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Sim. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai abrindo. Claro. Vai se abrindo para mais experiências. Né? Bom, tá aqui o banner aqui, né, para quem tá vendo. E, lógico, né, o doutor já mostrou também o livro aí. Né? A gente vai deixar depois colocar o link também, doutor, para quem queira o link lá, eu mando o link, eu vou. Isso, eu passo para você, sim. Isso.
né? E até justificar, né? Porque teve gente me cobrando, principalmente no Facebook, que eu fazia lives. Na pandemia aconteceu, eu quebrei o braço, fiz live diária e tal. Não tá fazendo live, realmente. Gente, escrever não é tão... Para mim não é tão difícil, mas editar, achar uma editora, ver todos os detalhes, publicar, é um trabalho. E além disso, eu estava envolvido em 2 outros projetos, Legal. que o pessoal às vezes não sabe, eu vou mostrar aqui para vocês. Às vezes tem pessoas que estão nos assistindo que se interessam. Um é esse livro Psicanálise Contemporânea, editado pela Cristiane Gomes e pelo Paulo Guilhermetti. É um pessoal de Londrina. A Cris, amiga nossa, esposa do Marcelo, que faz o prefácio do meu livro, são psicanalistas de alto gabarito que fizeram um livro de psicanálise explorando os desafios atuais, pensando em o que tem a psicanálise a ver com o uso da mídia social, por exemplo, com essas questões. Então tem muita coisa legal, os capítulos são bem legais, saiu pela Dialética, está indicado para o Jabuti Acadêmico esse livro, e eu tenho o prazer de escrever sobre psicanálise infantil. Eu falei um pouco sobre Winnicott, Melanie Klein, é um livro mais técnico, para quem mais da área da psicologia, psicanálise, psicoterapias, enfim, quem trabalha com isso, mas está disponível também na Amazon, psicanálise contemporânea, mesmo quem não... Eu tenho até um retorno legal de uma psicóloga amiga que ela é comportamental, é uma outra linha, mas ela comprou e falou, Fausto, tá muito legal, mesmo coisas que eu não concordo, aquilo que você está falando, mas eu estou vendo um olhar modernizado, não está aquela coisa, do Freud, lá de 1900, tem coisas bacanas. E lembrar que hoje, realmente, hoje a situação é diferente. Nós temos muito do contexto do que era lá atrás, né? Quer dizer, muita sabedoria, isso é verdade. Mas mudou, evoluiu, né? O ponto de vista mudou, é diferente, né? Sim. E um outro projeto que eu também tenho muito orgulho de ter feito parte é esse aqui, Saúde Escolar. É o primeiro livro sobre saúde escolar feito no Brasil pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Já teve alguns outros pequenos livretos de alguns autores à parte, mas dessa vez a Sociedade Brasileira de Pediatria assumiu uma ideia de fazer um livro para profissionais, né, principalmente médicos, pediatras, mas também está bem legal para pais e professores. Está uma linguagem bem fácil. Também, o Psicanálise Contemporânea, como saiu no finalzinho do ano, já está indicado para o Jabuti deste ano, agora, de 2026, de 25 para 26, né, que a premiação é do ano anterior, mas esse aqui também vai entrar para o Jabuti lá. 2027. São 33 capítulos, tem de tudo, a gente falou sobre todas as questões. Eu participo de 6 capítulos, um deles é de prevenção de acidentes, eu sou autor único, né? E a gente começa desde lá de como começou a saúde escolar, a importância de falar de saúde em escola, até como a pandemia afetou, por exemplo, os alunos e professores, e até esse último capítulo aqui, que é os impactos de pandemias e de desastres ambientais na educação, vai ser o tema da minha aula esse ano, em outubro, no Congresso Brasileiro de Pediatria. Eu sou um dos coautores, somos em 4 autores desse capítulo, mas por conta desse capítulo estarei em Belo Horizonte falando sobre isso. Então, estamos batalhando em várias áreas, né? Então, para quem é da educação, tiver interesse, Saúde Escolar, da SBP, é pela editora Manoli. Psicanálise Contemporânea da Dialética, para quem é da área da psicologia ou gosta dessa parte, está numa linguagem, claro, tem termos técnicos, mas uma linguagem não tão difícil. E sim, pais e mães, né? Bom pai, mau pai. Sábado que vem, dia 16, estaremos ali lançando oficialmente ali no Prosa Banana Café. E também, se você se interessar e ainda não leu Pai Sem Sacrifício, também está disponível já nos consultórios e a gente vai ter lá no sábado. E pedir um favor para quem leu e gostou, né? Eu sei que tem gente assistindo aí que gostou. Faz um favor, vai lá na Amazon, abre lá amazon.com.br, procura livros e dá uma notinha, porque isso ajuda para ser indicado. Às vezes, muita gente lê e fala, às vezes até comenta, a gente já gostei bastante do livro, mas não coloca nenhuma notinha lá. De 1 a 5 estrelas, pode colocar. O importante é ter a notinha para a gente subir no ranking e ficar mais vendido, né? Porque entrar no ranking dos mais vendidos não é fácil. Dá trabalho. Né?
Mas estamos aí disponível e a ideia é essa. E temos projetos novos, viu, Lu? Tem mais coisa ainda. A minha ideia agora estou com 2 livros já começados, que eu preciso parar, o duro está sendo parar, então eu vou gastar um tempo agora na divulgação, provavelmente uns 2, 3 meses aí na divulgação do Bom Pai e Mau Pai, mais um livro para mães, já está no forninho, e um livro para pais e professores, justamente falando dessas dificuldades que a gente vive com as crianças de hoje. E também a gente vai começar a fazer uns materiais, já estou vendo com o pessoal que trabalha com a minha rede social, a gente vai começar a fazer materiais de baixo custo, de low ticket, como eles falam, né? Não, nada muito caro, ali produtos abaixo de R$80, para a gente vender online também para pais, para professores, para pessoas que lidam com crianças. Juntando a experiência da pediatria, a vivência como pai, esse trabalho com educadores e falando das dores, né? O que fazer lá na primeira viagem, como que é lidar com uma criança que não quer ir na escola, enfim, a gente vai trabalhar alguns temas aí, estamos começando a desenvolver. Nós não tivemos, né? Não tivemos mesmo. Essa orientação a gente não teve. Então a gente está com os projetos, a ideia é no final desse ano, até o começo do ano que vem, a gente já ter pelo menos uns 3, 4 produtos circulando, e a gente vai estar também abrindo. E a ideia é essa, ir para o varejo, para o atacado, né? No sentido de atingir mais gente com informações boas, que possam ser úteis, que possam abençoar as pessoas e que mais gente tenha uma paternidade, uma maternidade não mais fácil, porque não é fácil, mas uma vivência mais experimentada, mais gostosa, mais leve, não tão pesada, né? Não pode ser mais suave, né? Mais suave, exato. Ser tão pesado. Bom, vou complementar aqui Claro. né, as falas aqui para o doutor, né? Bom, como o doutor é autor, né? Além de ser pediatra, também psicanalista, não ficou apenas na narrativa bíblica, né? Como a gente comentou agora há pouco, né? Faz a ponte entre a fantástica entre a história antiga e os dilemas da psicologia moderna, trazendo conceitos práticos sobre o desenvolvimento infantil e a importância do papel paterno na formação de caráter, né, o do caráter. Sim, né? sim. Aí os nossos ouvintes, né, vai ficar salvo aqui o vídeo lá no Facebook, Claro. também lá no YouTube, para quem quiser ir lá ver também, que o Facebook, ele, com 30 dias, ele tira derruba, o vídeo, né? Ele tira do ar, mas vai lá no YouTube, ele se mantém no ar. De repente alguém quiser fazer alguma observação, mesmo que veja esse vídeo depois, pode fazer aí o comentário que a gente vai estar respondendo, né, também para o doutor. Né? Bom, agora para a gente pensar um pouquinho, né? Será que estamos sendo excelentes reis no nosso trabalho, mas pais ausentes na nossa casa? O envolvimento paterno não é opcional, é fundamental para que as crianças desenvolvam todo o seu potencial. A maior lição que Davi nos deixa na paternidade não vem das suas vitórias, mas sim de onde ele falhou. Né? Então, no livro, está na temática dentro do livro, né? Isso. Bom pai, mau pai. Mau pai, exato, né? exato. Bacana, muito bom. E uma frase que eu cito nele que eu acho que é legal para a gente ficar pensando: sucesso sem sucessor não é sucesso, é fracasso. Bacana. Doutor, deixa o seu contato para nós, o arroba... O arroba está até ali no banner, tem ali, arroba Fausto F. Carvalho no Instagram, que eu tenho utilizado mais. YouTube realmente não tenho usado a conta, nós vamos repaginar, fazer uma coisa diferente mais para frente, mas por enquanto o Instagram. Já salvei esse nome no TikTok, mas ainda não estou no TikTok. Mas a ideia é fazer alguns vídeos curtos também no TikTok. E tanto o Instagram e no Facebook está como Fausto Carvalho. Fausto Carvalho, eu também preciso mexer. Eu até postei, né? Eu marquei. Eu acho que tem que postar porque tem o humorista, o Menzinho, o Jorginho é Fausto Carvalho, né? É meu xará de nome aí. Mas a gente está aí, também podem mandar perguntas tanto no Instagram, no Facebook, assim, sempre que possível a gente está respondendo e trazendo aí para vocês. Então, legal. Então, lá no Instagram, Fausto F. Carvalho. Isso. Né?
no Facebook, Fausto Flor Carvalho, né? É Fausto Carvalho, acho que está Fausto, só. E, mais uma vez, doutor, obrigado. Na clínica, para marcar consulta contigo, o WhatsApp, lembra de cabeça? Agora você me pegou, aí a gente não usa a cabeça. Eu sei que termina 8143, é 99, é 14996. Estou abrindo aqui, que eu tenho anotado. 996, você deve ter melhor que eu aí. Não estou achando, olha que beleza. A gente divulga como a clínica, né? A Clínica Clínica Carvalho. Cadê? Clínica Carvalho. Opa, fugiu aqui. Mas de qualquer forma, ela está passando no telefone. 99642-8143. Beleza, então, se quiser marcar a consulta, o doutor atende aqui em Itaí, Taquarituba e Avaré. Quem é da região, que estiver nos assistindo, também tem um aplicativo que chama Doctoralia. No Doctoralia dá para você entrar e marcar em qualquer das três. Tem agenda já, os espaços abertos. Você não precisa nem falar com ninguém. Tem essa geração que não gosta nem de falar, automaticamente você dá os dados, tal, preenche e já fica agendada a consulta. Também é uma coisa que tem facilitado bastante o retorno das mães, esse contato, quem nunca teve contato com a gente. Com a gente, tá certo. Tá, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E se quiser fazer mais alguma observação, fica à vontade. Não, ficamos abertos aí para os próximos convites. A gente vai fazer aquela roda de leitura. Né? Sim, bacana. Vamos convidar alguns escritores da região para vir aqui para fazer. Aí nesse eu vou entrar como o quinto elemento, porque vocês vão ficar aqui na mesa e eu vou estar do outro lado. Que na verdade eu estou para lançar o podcast, a gente está aqui trabalhando o nome, mas naquela questão de intuição, eu acordei de noite, quinto elemento. Então, vai ser o quinto elemento. Legal. Né? Então, e aí estaremos aí convidando o Dr. Fausto, me fugiu o nome, que é escritora de Taquarituba. É amiga da Rose. Lida. Né? Lida, sim. Vamos convidar aí. O doutor pode dar sugestão aí que a gente vai convidar o pessoal aí. Até porque quando é entrosado. Tecnologia que a gente tem, né? Quando é entrosado, se conhece, fica mais fácil ainda o bate-papo, fica mais fluido. Sim. Né? Bom, doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Lembrando que a gente está aqui, né, foi ao vivo pela 87.9 Comunitária Itaiense, pelo canal do Lu, né, lá do Lupilon, lá pelo Facebook, pelo Lupilon também lá no YouTube. Lá no YouTube ele é o vlog do Lu, né, pode encontrar por lá. Eu movimento pouco lá o vlog do Lu. Mas como a gente vai estar mudando provavelmente para o quinto elemento, eu tenho um site que eu estou começando a alimentar ele, que chama-se lupilon-blog.com.br, mas ele está sendo alimentado também, ele é um vlog, né? E está alimentando lá. Mas o bacana é que a gente vai trabalhar com mais podcast, e o doutor já é convidado para voltar. Ótimo. Como sempre, já é parceiro nosso. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado a você que acompanhou aqui pelo YouTube, né? A Nadira, a Renata, a Rose. Né? A Rose, parabéns pela maravilhosa live. A Rose Faustino. Muito obrigado, Rose. O meu primo lá, o Rodney, o Matheus também acompanhou. A Renata Faustino também? A Renata Faustino também. Um abraço também. Renata, mãezona e vozona. E a quem acompanhou e quem virá acompanhar aí futuramente vai ficar aí a live ficar salva aí na mídia, como eu disse, no YouTube por 30 dias, no Facebook por 30 dias e no YouTube, né, vai ficar lá em definitivo. E pode mandar pergunta depois que eu encaminho para o Dr. Fausto. Beleza. Tá bom? Doutor, muito obrigado. Valeu. Um beijo no coração aí. E para quem tá ligadinho, até mais, hein? E vem comigo que é sucesso!